Diz, Norminha. Valeu. Então, como o vírus, que às vezes a gente não entende, mas, vamos dizer assim, tempos em tempos, acontecem certas catástrofes através de vírus, de grandes doenças, e às vezes até mesmo para diminuir, vamos dizer assim, a população. Ninguém sabe por que aquilo ali tem que ser tipo uma certa parte de extermínio daquelas pessoas. É necessário aquilo ali acontecer, né? Ó, esse cara me está dizendo é o seguinte. Tem uma passagem lá no Evangelho que diz assim: é necessário que o escândalo venha ao homem, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Esse vai responder. O que é que Jesus quer dizer com isso? Quando ele diz que é necessário que o escândalo venha ao homem, ele está querendo dizer assim: já que o homem errou, é necessário que ele resgate seu erro. O escândalo quer dizer isso. É necessário que venha a ele para que ele resgate. Mas ai por quem vem, ou seja, ninguém tem a missão de fazer o mal ao seu irmão. Ninguém tem essa missão. Aquele que toma como missão se vingar de alguma coisa e fazer o mal àquela pessoa, ele vai, por sua vez, vai responder. Então, num livro, Norminha, de Manuel Filomeno de Miranda, trazido pelas mãos do Divaldo Franco, sobre aquelas tsunami que houveram lá nas Filipinas, lá naquelas regiões ali, que morreram 214 mil pessoas, se eu não me engano, ou foi 220 mil. Então, aquelas mortes não foram em vão, né? Quer dizer, aquelas mortes não foram de pessoas inocentes. A maioria delas, né? Eram pessoas que tinham compromissos kármicos, né? Como dizem, né? Comumente, né? Com erros do passado, e tiveram a oportunidade, através de algumas encarnações, resgatar esses erros, mas não quiseram resgatar, continuaram errando, segundo esse livro conta. E aí teve que ser através de um sofrimento muito grande como esse, né? Um sofrimento de uma morte violenta, como aquela, né? Aquela morte violenta, violentíssima, né? O afogamento é uma morte violenta. Então, ele fala de alguns, ele dá o detalhe, Norminha. Ele conta o caso de um, conta o caso de outro. Tem alguns casos que ele vai contando de pessoas que pereceram ali. Conta os casos do que eles fizeram no passado deles. Você fica impressionado, Norminha, os erros deles. Foram 227 mil pessoas. Foi no Oceano Índico, em 2004. Pronto, exatamente. Considerado Então, ele contou... uma das piores. Como é, Norminha? Considerado uma das piores catástrofes. Pronto. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, espírito, ele conta alguns casos, alguns detalhes, contando por que eles resgataram, né? É claro que ali tinham pessoas inocentes também. Às vezes, numa catástrofe dessa, morre muita gente inocente. Mas é como diz no Evangelho, essas que perecem no meio dos que necessitavam resgatar, e elas não necessitavam, elas vão ser recompensadas, né? Está lá no Evangelho, que Jesus recompensa aqueles que são vítimas, muitas vezes, de uma injustiça, né? Então, lá no Sermão da Montanha, quando diz assim, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão recompensados. Então, os que têm sede de justiça são esses que muitas vezes vêm a perecer numa morte coletiva, mas eles não tinham a necessidade daquele resgate. Então, Deus recompensa a esses espíritos pelo fato deles terem desencarnado daquela forma, entendeu, Norminha? Só pelo fato de ela estar ali no meio. Então, nem sempre, Norminha, a gente pode dizer assim, não, eles morreram porque eles mereciam. Não, não é assim.
Não é porque mereciam, não. É porque eles estavam ali e, como se diz, tiveram que ir no meio do bolo, como se diz, né? Mas não serão recompensados. Nem sempre eram pessoas más, né? A gente aqui costuma, muitas vezes, julgar as pessoas. E a gente sempre julga de forma errada, né? Nem sempre a gente Sim. julga da forma correta. Pode ter sido o mal que veio para o bem ao mesmo tempo, né? E, com certeza, aquilo lá é uma catástrofe, né? Ela vai ter os seus benefícios, tanto na natureza, né? Quanto na própria evolução do homem, daqueles espíritos. Lá na lei de destruição, no livro dos Espíritos, lei de destruição. Por que é que existe a lei de destruição? Porque é necessário, porque o homem, ele tem hora que ele se encontra tão preguiçoso, Norminha, ele fica tão parado no tempo, e o homem precisa evoluir. Ele não pode ficar parado nas encarnações dele sem vontade de crescer, não. Ele não pode ficar parado na sua maldade, não. Ele pode até escolher ficar ali, mas ele vai sofrer bastante. Ele vai chegar num ponto que ele não vai suportar mais. Porque, de tempos por tempos, é por isso que existem as guerras, não. Para que é que existem as guerras? Para despertar o espírito do homem, para que ele venha a pensar no trabalho, para que ele venha a desenvolver a inteligência, que o trabalho existe para o homem desenvolver a inteligência. Quando o homem não quer trabalhar, vem as guerras, para incentivar ele a buscar o alimento, a buscar a reconstrução da sua cidade. Então, tudo isso é para desenvolver a inteligência do homem. Nada é por acaso. Até as guerras, então, quer dizer que até as guerras ela tem a sua importância. Entendeu, Norminha? Que é despertar o homem. O homem ele não pode ficar muito tempo no silêncio do seu sono, não. Tem a hora que ele tem que despertar. Entendeu? Nesse ponto aí.